Olá, então, pessoal. Aqui nós vamos apresentar a aula do dia 23 ou 28 de abril, tá? A variação devido ao vídeo ser para as duas turmas. Aqui tem uma atividade que vocês já fizeram. Eu vou passar aqui mais para questões de gabarito, né, de conferência. A questão pedia para interpretar as figuras, escrever fração imprópria e número misto. Então, a primeira ali, os dois quadrados, dividido em 4 partes. 5/5 é a fração imprópria, 1 inteiro e 1/4 a fração mista. Questão B, tem 3 figuras inteiras e uma figura com 1/3 representado aqui. 7/3 é a fração imprópria, 2 inteiros e 1/3 número misto. A letra C, a gente pode contar se quiser, né? Ou observando aqui, são 3, 6, 9 quadrados em cada figura, né, quadrado dividido em 9. Então, 9 mais 9 vai dar 18, mais 3 partes, 21 nono, né? Que é a nossa fração imprópria. E 2 inteiros com 3 nonos da última figura é a representação em número misto. A atividade 2, represente as frações com figuras e escreva o número misto correspondente. 7/2 era a fração, pedi então a demonstração. E aqui o número misto, 3 inteiros e 1/2 representa os 7/2. 8/5, representado em figuras, 1 inteiro e 3/5 é a representação. 13/4 são 3 figuras inteiras, 3 inteiros e 1/4. Lembrando que as figuras elas podem variar, só não pode esquecer que todas as partes precisam ser iguais, tá? Questão 3, pede para interpretar o número misto geometricamente e depois escrever a fração imprópria. Um pouquinho parecido com o outro, né? Só que tem que interpretar o número misto. Eu quero uma figura inteira e mais outra, lembrando que as figuras devem ser divididas em 3 partes, que o denominador define as partes da divisão, né? Quantas partes a figura foi dividida. E número, então, em fração imprópria, 5/3. 2 inteiros e 1/2 representa 5/2. 3 inteiros e 4/7, representa 25/7. 4 inteiros e 5/6 representa 29/6. Lembrando que a fração mista, ela nada mais é que a soma de duas informações, né? A soma de 2 partes inteiras, que é o que está aqui, com uma figura dividida nas partes que o nosso denominador define, e o numerador é quantas partes da última figura está sendo utilizada. Então, 2 inteiros mais 2/3, né, equivale a 8/3. 3 inteiros e 1/5 equivale, então, a 16/5. A atividade 4 e 5 são atividades um pouquinho diferentes, tá? Vocês precisam ter uma atençãozinha especial aqui. Olhem comigo aqui, ó. Você precisa aplicar a ideia de fração do ano e dos dias. Primeiro, a gente precisa lembrar que um ano possui 12 meses e um dia possui 24 horas. Essas duas informações são importantes para a próxima atividade, tá? As próximas. Vamos pensar um pouquinho, então. Um ano e 3/4, 1 inteiro e 3/4 de ano. Como que representa isso, tá? O problema nos mostra uma fração com denominador 4, ou seja, o ano dividido em 4 partes. Se eu dividir o ano em 4 partes, ó, o ano tem 12 meses. Se eu dividir ele em 4 partes, eu vou ter 1, 2, 3, 4 partes
E dentro dessas partes eu tenho um mês em cada uma. Então, eu posso dizer que cada cor diferente aqui equivale a um trimestre, tá? Então, cada cor representa um trimestre que equivale a 3 meses, ó. Janeiro, fevereiro e março, abril, maio, junho, cada trimestre são 3 meses do ano, tá? Agora que entendemos essa divisão, vamos ver o que pede. A gente precisa representar 1 inteiro e 3/4 de ano, sabendo que o ano, que se eu dividir o ano em 4 partes, eu vou ter trimestres, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 partes, mas é um ano inteiro, e o outro, eu quero só 3 dessas partes. Então, aqui eu tenho um ano de 4 trimestres, e aqui eu tenho só 3 trimestres, tá? Podemos dizer, então, que 1 inteiro e 3/4 de ano nada mais é que 1 ano e 3 trimestres. Só que o problema pede a solução em meses, então eu preciso enxergar isto como meses. Perceba a atividade 4. Escreve o número de meses correspondente a 1 inteiro e 3/4 de ano. Eu dividi aqui, ó, por meses, ó. Então, 12 meses dividido em 4 cores, que é a definição do nosso denominador, e aqui também, só que aqui eu só estou usando, na segunda figura, eu só estou usando 3 dessas 4 partes. Se eu somar os meses, eu vou contar aqui 12 meses mais 9 desses 3 trimestres. Com isso, eu tenho, então, um total de 21 meses, tá? Na questão B e C, o ano foi dividido em partes diferentes, então, um pouquinho mais de atenção. Eu só vou detalhar a primeira, tá? As outras vocês façam um desenho, se achar necessário. Se tiver ainda alguma dúvida, por favor, me perguntem. Ó, 2 anos inteiros e 1/6, ou seja, o ano foi dividido em 6 partes, certo? Se o ano foi dividido em 6 partes, cada parte equivale a 2 meses. Então, 2 anos equivale a 24 meses, e 1 ano e 1/6 de ano equivale a 2 meses, desculpa. Com isso, então, temos que a resposta é 26 meses. Na questão C, são 5 inteiros e 1 meio de ano. A metade de um ano fica fácil de deduzir que são 6 meses, né? Então, 5 anos a gente multiplica por 12, vai dar 60 meses, mais 6 meses, que é a metade do ano, temos, então, um total de 66 meses. Na questão 5, aí fala em horas, mas é muito semelhante, só que a gente tem que deduzir o dia com 24 horas. Um dia inteiro mais metade de um dia, temos um dia inteiro 24 horas, a metade do dia 12 horas, um total de 36. O que seria 1/4 do dia, que diz na questão B? 1 inteiro e 1/4 do dia. Se a gente dividir um dia, ou seja, as 24 horas em 4 partes, nós teremos 24 horas dividido em 4, nós teremos 6 horas, tá? Então, 1/4 de dia equivalem a 6 horas. Então, foi só somar, no total, 24 mais 6, 30 horas, tá? A atividade de hoje seria isso. Eu espero ter ajudado, e qualquer coisa, por favor, me perguntem em aula, certo? Em aula virtual, desculpa, na nossa sala virtual. Um abraço a todos, espero ter ajudado.